time do Internacional perde mais uma vez em casa e mostra que tem pontos importantes a serem consertados, se é que é possível, nessa parada FIFA. E não só táticos, mas até de elenco. Sobre isso que a gente vai falar após a vinheta. O Inter foi escalado com Antony, Brana, Aguirre, Vitão, Juninho, Ramon, Bruno Henrique, Fernando, Alan Patrick, Vitinho, Wesley e Borré. Com 11 minutos de jogo, o Fluminense abre o placar e faz 1-0 contra o time do Inter. E aí, o Renato faz 2 linhas de 4 e retranca, não vou dizer retranca, mas fecha o Fluminense, monta uma boa defesa e obriga o Inter a ter que atacar. E em contra-ataques perigosos, buscar o ataque contra o Inter. E parece que isso é um padrão. Tu quer ganhar do Inter, tu faz de tudo para cedo marcar o primeiro gol. E aí depois tu te fecha. E aí ainda corre mais a chance de tu marcar o segundo gol do que o Inter buscar. E foi o que aconteceu. No segundo tempo, acho que o Inter melhora um pouco. Acho que no segundo tempo o Inter começa a chegar mais, começa a finalizar mais. Tem maior número de finalizações do que o Fluminense, é mais perigoso. Obrigou o Fluminense a fazer algumas alterações. Chegou até perto, em alguns momentos, do gol de empate, mas só sob pressão. E aí, em um contra-ataque, até no momento ruim do Fluminense no jogo, o jogador do Fluminense, o Baia, chuta de fora da área, um chute defensável, até fraco, mas ela até desvia na zaga, mas o Antony mal posicionado, o Antony toma o famoso frango do futebol, né? Aí o Antony toma o frango e aí acaba com qualquer expectativa de jogo. 2-0. Acho que de questões assim táticas, muito isso, né? Um Inter que tem uma dificuldade de troca de passes no meio campo, muitos lances não dão em nada, muitos lances é só passezão pra frente, outros lances é passar o Borré não alcançar, ou o Alan Patrick não alcançar, ou o Wesley que vai e cruza pra área e ninguém pega, ou o Vitinho que passa e o Alan Patrick não alcança, chutão lá do Fernando pro Alan Patrick que não alcança, devolve a bola pro Fluminense, e nas chegadas que o Inter tem pra atacar, um chute ali do Wesley de fora da área. Teve ali alguns lances daí no segundo tempo que o Inter foi melhor, tipo cabeçada do Borré, o lance assim, que o Fábio fez boa defesa, tá? O Fábio fez algumas boas defesas, tá? Pelo menos umas 3 ou 4 ali boas defesas, mas ainda é um Inter insuficiente, né? A gente vê que é um Inter fraco. E aí eu acho que pode entrar também na parte anímica, porque é aquilo de novo. O Fernando, o Ronaldo, o Vitão, o Thiago Maia, eles falam que o time só reage quando tá perdendo, que o time começa dormindo, porque que nunca muda, porque que é sempre assim. Adianta o quê? Um deles ou outro jogador ir agora na zona mista e falar isso. Se não há mudanças, não muda. E aí, animicamente, o time hoje foi muito fraco. Hoje o time muito fraco, parecia que os jogadores não tinham vontade de estar ali, né? Parecia que o time estava arrastado. A pior coisa que tem na vida é fazer algo contra a vontade, né? Tu faz alguma coisa contra a tua vontade, tu faz mal feito. E eles parece que estavam contra a vontade jogando ali, né? O Fluminense é muito bem treinado. Eu falei aqui há algumas semanas que esse jogo ia ser dificílimo. O Renato arrumou o Fluminense. O Fluminense está na parte de cima da tabela. Não acho que vai ser campeão, mas as perspectivas que o Fluminense tinha de brigar para não cair acabaram, tá? O Fluminense não briga para não cair nesse campeonato. E pode, num futuro, quem sabe, tentar alguma coisa, talvez não nessa temporada. Então o Renato, claro, né? Ele tá bem lá, imagina, o vestiário deve se dar super bem. E aí seria um jogo difícil. O Fluminense pode não ter vindo 100% titular, mas a gente já imaginava que ia ser um jogo difícil. Mas o Inter deu uma boa ajudada, né? Facilitando, uma vontade, não querendo, sem criatividade para atacar, com problemas defensivos enormes. O Internacional, então, não tem o Bernabé machucado, mas o Ramon não dá a resposta, né? Ramon, ele não dá a resposta. Mal jogador. Tá? Ele pode ter tido algum outro relance ali, mas o todo da partida dele não foi legal. O Brana Aguirre ataca bem,
mas defendendo, cara, não é melhor do que o Bruno Gomes foi, né? Não, nem chegar perto daquele bom Bruno Gomes, mas não acho que é suficiente para titular do Inter, mas é o que tem, né? É muito isso. Mas o Inter sente demais a falta de um camisa 8, né? De um cara para trocar passes ali com o Fernando, com o Alan Patrick, que vai aumentar essa qualidade. Nossa, o Inter sente muito essa falta. Eu ainda acho que falta aquele talvez protagonista, sabe? O cara que vai estar na letra de música do torcedor, que vai chamar a responsabilidade. Então, o Internacional perde. A situação no Brasileirão fica alerta demais luz vermelha, porque o Inter fica em 14º lugar, com apenas 11 pontos. Isso são, né, nos últimos 5 jogos, o Inter não tem nenhuma vitória no Brasileirão. Tá? São 5 jogos, os últimos, nenhuma vitória no Brasileirão. Na verdade, o Inter só tem 2 vitórias em 11 jogos no Brasileirão. E isso são números muito ruins, tá? São números muito ruins pro Inter. É um time que se colocou de determinado momento à esperança. O Inter tem 5 empates, 4 derrotas e 2 vitórias. É um time que se em determinado momento se colocou à esperança que estaria ali incomodando o Flamengo, incomodando o Palmeiras, estaria postulante, talvez fazendo o que o Cruzeiro está fazendo, fazendo o que o Bragantino está fazendo, um campeonato onde Palmeiras e Flamengo estão muito trocando pontos, né? Uma rodada um é líder, outra rodada outro é líder, e se esperou que o Inter ia estar na volta fazendo o que Cruzeiro e RB Bragantino e talvez até o próprio Fluminense estão fazendo, porque o Fluminense chegou a 20 pontos, só a 4 do Flamengo, 2 do Palmeiras. Mas o Inter decepciona, o Inter é 14º com 11 pontos, 2 vitórias em 11 jogos. Atrás até mesmo do Grêmio. E a gente sabe que, olha, compara os dois elencos, sabe? Isso que é o mais louco. Compara o elenco do Inter com o elenco do Grêmio. Compara o Inter com o Ceará, o Inter com talvez o São Paulo, um ponto, né? Mas olha a prateleira que o Inter tá, né? O Internacional tem um elenco melhor do que isso. O Internacional pode estar melhor do que isso. O que se entende é que parece que por esse início ruim, o Inter vai acreditar que as chances de título vão ser maiores nas Copas. Beleza, não tem problema nenhum. Até acho que ok, né? O Campeonato Brasileiro é um campeonato de longo prazo, o calendário maluco, Palmeiras e Flamengo melhores estruturados financeiramente, com elencos melhores, o Inter não vai conseguir bater de frente com eles. Ok, né? A Copa é um campeonato mais pontual, que é a data ali, que pode te preparar. Se o Inter acreditar que pode ser na Copa, beleza? Só que mesmo tendo passado na Libertadores, mesmo tendo passado na Copa do Brasil, essa temporada como um todo tá, né? Porque se a gente parar pra refletir, a classificação na Copa do Brasil foram 2 jogos ruins contra o Maracanã, né? O Inter passou porque era o Maracanã, com todo respeito ao Maracanã, mas o Inter passou porque conseguiu marcar aquele gol no Beira-Rio, e no jogo da volta, mesmo tendo feito 3-0, não foi um jogo bom de se ver do Inter. E na Libertadores, aí que foi o momento que o Inter respondeu, porque estava sob pressão, e o Inter só tem respondido quando está sob pressão. O que me preocupa para as Copas é que se o Inter seguir assim, o Inter vai dar o jeito de sair perdendo em alguma partida e ter que virar. Só que nem sempre vai conseguir. Nem sempre vai conseguir virar. Tu sair perdendo de 0-2 ou de 0-1 todo jogo, não é bom. Não é bom. Não é saudável, porque tu te desgasta para buscar a virada, estressa, tu pode conseguir uma vez, mas não vai conseguir 2. No Brasileirão o Inter tem passado muito por isso. Contra o Mirassol, hoje já não conseguiu. Conseguiu buscar um empate contra o Mirassol. Hoje não conseguiu. E contra o Mirassol foi no Beira-Rio, né? Outra reflexão. Hoje foi no Beira-Rio, né? O Internacional não tem mais também feito o fator casa, porque o Inter em casa não vai. Público muito pequeno no Beira-Rio hoje, mas é totalmente compreensível porque é domingo, de noite. Quem está assistindo aqui fora do Rio Grande do Sul e não talvez faça ideia do frio que é aqui, o frio aqui é muito grande, né? Um dos lugares mais frios assim do país, talvez perde para Santa Catarina, mas quem é gaúcho sabe. Então não dá para se condenar, tipo, 8h30 da noite, domingo, o jogo acaba 10h30, tem gente que mora longe de Porto Alegre, vai chegar meia-noite, 1 da manhã em casa, tendo que trabalhar cedo na segunda-feira, nesse frio. O time jogando também desse jeito não pede torcedor, então é bem compreensível. Acho que esses fatores pesam, né, para o público baixo. O que fica, né? Mais do mesmo do Inter, time que jogou, parece até muitas vezes sem vontade, é um time morno, como eu falei no último vídeo aqui de Brasileirão, né? Um jogo xoxo de atuação do Inter, pegou um Fluminense bem treinado, bem ajeitado e que foi em busca da sua vitória e conseguiu, né? O time do Internacional que tomou gol, tem que enfrentar um Fluminense defensivo
e não consegue e ainda toma o segundo gol em contra-ataque. É um time do Inter que repete os mesmos erros, repete as mesmas dificuldades. E janela, né, que eu não falei. O Inter vai ter que dar uma olhada com muito carinho na janela. Qual é a área que eu acho que está mais debilitada nesse momento? Meio campo. Eu acho que o meio campo sofre, né, precisa de um camisa 8. Lateral talvez pode ser ali um cara pelo menos para fazer sombra ali pro Bernabé, um cara defensivo. E aí se puder também um ataque. Mas não adianta a gente querer fazer lista, porque o que tu vai trazer, né, no meio de temporada assim... e o Inter também, que não é um dos clubes mais ricos do Brasil, mas se pudesse priorizar uma, então a 8, né? O camisa 8, para jogar junto com o Fernando e com o Alan Patrick, tá? Se falou em algum momento atacante do Atlético Nacional, né? Eu acho que é isso, dá uma olhada em atacante do Atlético Nacional, dá uma olhada no Nacional, dá uma olhada nesses times aí sul-americanos, quem sabe não tem um cara lá na Arábia assim diferente que pra vir, sabe, como conseguir um Bruno Henrique, vai ter que olhar assim, né, porque não vai trazer nenhum nome de lotar aeroporto, mas desde que renda, né, desde que faça um bom futebol. De determinado momento foi falado um volante do Juventude, não sei quem assim, não tem como eu dizer que é ruim, é bom, porque eu não acompanho o dia a dia dele jogar, mas daí já tem o Ronaldo. O Ronaldo já veio de Juventude, o Ronaldo já estava nessas características. Mais do mesmo o Inter não precisa. O Internacional precisa de caras novos que resolvam esses problemas. E vai ter que usar essa parada FIFA aí de um mês para isso. Agora tem parada das eliminatórias. E aí depois o Internacional tem o último jogo contra o Atlético Mineiro. E aí sim, aí para um mês numa campanha que é bem ruim e bem fraca no Brasileirão.